É isso, o professor, o diretor que falou isso. Então, você é responsável pelo fogo que está em você. Então, o pastor um dia pregou, nunca me esqueço dessa pregação, que ele falou: o inimigo quer roubar a sua fé. Isso você sabe. O que você sabe e não faz nada é que você sabe que ele vai te atacar e você não está fazendo nada para guardar a sua fé. Então, existem esses dois pontos. O inimigo quer jogar água no seu fogo, mas você também tem que fazer o fogo acender quando você vê que ele está abaixando. Essa é a sua responsabilidade para fazer o fogo aquecer dentro de vocês. Então, o Marquinhos está com todo cuidado, com toda paixão, ele fala isso, eu compartilho, porque a gente passa por isso também, que tem esse chamado de estar ensinando. A gente queria ver bastante pessoa para aprender, para ficar incentivado, mas a realidade é um pouco diferente, por isso que às vezes tem que fechar os olhos e andar pela fé. Você não está vendo, meu irmão, você para, você não quer estudar, você vai querer dar um cafezinho com leite, aí não dá. Então fechar o olho, pegar o maná do céu e arrepiar, se um, dois pegarem e esse queimar, para saber se o Billy está aqui. Isso da glória. Gente, vamos lá. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a apostila, eu fiz um combinado com o irmão Marcos, falando para a gente esticar toda essa matéria em cristologia, porque na apostila estavam 2 matérias de cristologia e 2 matérias do Espírito Santo, pneumatologia. Aí, como eu gosto muito de falar sobre Cristo, eu falei: Marcos, me dá esse privilégio de nas 2 aulas falar sobre Cristo e talvez numa eventual oportunidade a gente volte e fale um pouco do Espírito. Ele concordou com isso, o pessoal que estava aqui também. Então hoje a gente vai estudar um assunto que talvez não está aí na sua apostila, mas eu vou disponibilizar para vocês os slides lá que eu fiz e o meu esboço aqui. Bom, feche seus olhos, vamos pedir para que o Senhor venha iluminar nossa mente, aquecer o nosso coração e aguçar o nosso espírito para ouvir a palavra dele. Pai, obrigado pela graça que o Senhor nos deu e nos concedeu de aqui estar hoje para aprender mais a tua palavra, Pai. O frio está grande lá fora, mas o nosso coração, Pai, está queimando por aprender mais de ti, Pai. Sabemos que existe mais, então por isso que somos os inconformados. Não vamos ficar conformados, Pai, com a mesmice, não vamos ficar conformados, Pai, com a rotina, não vamos ficar mais conformados com o mesmo, Pai. A gente conhece a fonte, estamos indo buscar na fonte, estamos mergulhando fundo, não vamos morrer afogados, muito pelo contrário. Vamos encontrar tesouros preciosos. E grandes coisas vamos pregar, vamos ensinar, porque mergulhamos fundo. E quem mergulha fundo vê coisas profundas. Então que o Senhor nos direcione para este lugar, Pai. Nos direcione para viver tudo isso que a Tua palavra nos garante. E se ela garante, a gente quer viver. Então nos dê essa condição para viver tudo isso. Bom, na aula passada a gente falou um pouco sobre a obra de Cristo e os ofícios de Cristo. A gente falou também que o crente ele precisa morrer para viver as coisas de Deus. E no finalzinho a gente entrou ali falando sobre Cristo e Jesus. O pessoal que estava na aula ficou alguma dúvida referente ao que nós falamos no finalzinho? Existe uma diferença entre Cristo e Jesus. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é o ofício dele, é a função. Aprendemos na aula passada também que Deus nos enxerga pelo nosso nome e pelo nosso propósito. Aí eu dei um gatilho para vocês. Se eu fosse vocês, eu corria para tentar entender qual é o propósito que Deus tem para você. Porque o céu te conhece pela sua identidade, seu caráter e pelo propósito que Deus te deu, que é o seu ofício, sua missão ou seu ministério. Estudamos também que cristologia é entender de propósito. Se você estuda cristologia e não entende de propósito, você não vai entender nada. Você vai ficar só informado, mas essa informação não vai gerar vida em você. E o propósito, a proposta do ano e o propósito da escola teológica não é essa. É que você venha entender tudo aquilo que você está estudando. Amém? Então hoje vamos entrar no tema a mente de Cristo. Quem foi o cara que entendeu a mente de Cristo? Vamos ver, será que esse cara andou com Jesus? Será que esse cara ouviu Jesus pregando? Será que ele viu os milagres de Jesus? Porque como alguém entende a mente de alguém? Pode ser que ele fez uma entrevista com ele, fez algumas perguntas-chave. Vocês palpitam falar quem foi esse homem que entendeu a mente de Cristo? Estava na minha mente também, né? Olha aí, a irmã Deus está esperta. Então é isso, vamos estudar a mente de Cristo na perspectiva de Paulo. Por quê? Olha só que ponto interessante. Eu gosto de ensinar perguntando, porque isso faz com que vocês fiquem antenados
na palavra de Deus também. Paulo viveu com Jesus, Paulo ouviu Jesus pregar uma vez? Não. Paulo viu Jesus fazendo algum milagre? Paulo viu Jesus andando por sobre as águas? Então, como esse cara entendeu a mente de Cristo? E os discípulos que andou com Jesus, não. Isso já tem que soar como uma esperança para mim e para você. Se ele entendeu a mente de Cristo, isso significa que eu e você pode e devemos entender também a mente de Cristo. Tá, e o que Paulo teve que fez ele entender? Esse é o ponto, irmão Neto. A gente precisa estudar. Paulo, o que você fez? Qual foi a estratégia que você usou para entender a mente de Cristo? Ele deixou escrito aqui. Vamos analisar e vamos entender alguns pontos aqui, para eu e você também ser um crente que vai perseguir, não a mão de Cristo, que faz milagre, mas a mente de Cristo. Aleluia. Você quer isso? Amém. Então eu te convido a entrar em uma trajetória, irmão, maluca, doida, mas maravilhosa. Amém? Então vamos lá. As 3 fases da mente de Cristo que Paulo passou. Primeiro, Paulo ele teve um encontro transformador. Se fosse você anotava aí. Encontro transformador. É bom você anotar porque eu tenho um exame para fazer o teste de tudo aquilo que você está aprendendo e a gente vai fazer, mas não vai ser igual a Dani não, aquele monte de coisa, vai ser mais de boa. Então Paulo, você sabe que lá em Atos capítulo 9 tem um encontro que Paulo teve ali, quando ele estava indo no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vocês também aprenderam na aula passada que ser um discípulo de Jesus é você carregar a imagem do Mestre. O que é ser um discípulo de Cristo? É alguém que carrega em si a imagem do Mestre. Por isso que quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus aparece para ele e fala: por que você está me perseguindo? Pergunta: Jesus estava na terra? Não. Então por que Jesus apareceu para ele? Por que você está me perseguindo? Porque Paulo estava perseguindo a igreja. E o que significa ser um discípulo? Alguém que carrega a imagem de? Então, se Paulo estava perseguindo os discípulos de Cristo, Elvo estava perseguindo a? Por isso que Cristo falou: Paulo, você está arrumando briga porque você não consegue brigar. Eu vou logo te pegar, te converter, e você vai ser uma tição que eu vou usar. Você vai apanhar, você vai sofrer pelo meu nome. Meu Deus. Paulo aceitou a proposta. Então, você precisa entender isso, que você, sendo discípulo, é você carregar a imagem de Cristo em si. Eu pergunto, vamos pensar junto aí você. Aceitar Jesus é viver uma transformação? Sim ou não? O convite é esse, né? Vamos pensar. Eu gosto que antes de você responder, é bom você pensar. Vamos lá. Aceitar Jesus é a mesma coisa que viver uma transformação? Não. Não. Vamos lá. Por quê? A gente tem que analisar o nosso contexto. Existem muitas pessoas que eu e você conhecemos que um dia levantou a mão. Sim ou não? Sim. Elas foram transformadas? Então, o aceitar Jesus, propriamente dito, não significa transformação. Tá, então vamos fazer outra pergunta. Quem é o responsável da transformação? É Jesus ou a pessoa? Não entendi. Somos nós que Os temos dois. que querer, né? Meu Deus, que forte isso. Os dois é responsável pela transformação. Se Jesus querer transformar você e a pessoa não querer, Jesus vai chegar arrombando a porta? Não. Não. Porque lá em Apocalipse diz o quê? Eis que eu sou a porta e bato. Se alguém Abrir. É um convite, né? Se alguém ele ia abrir. Convite. Aí ele entra e transforma. Ó, eu vim aqui para transformar sua vida. Você está andando em alta velocidade, só está fazendo besteira. Mas eu vim aqui te ajudar. Se você me dá ouvido, eu vou ajudar você. Jesus veio com conselho. Jesus veio com orientação. Jesus não veio com domínio. Não veio com corrente. Quem faz isso é o reino da concorrência, que é o reino das trevas, que te domina pelos vícios, que te domina pela opressão. Então, quem faz a transformação é ambos. Tanto Jesus é o que mais quer e a pessoa precisa aceitar. Por isso que Paulo, quando se encontrou, teve todo aquele encontro, ele quis a transformação. Ele buscou a transformação. Mais para frente a gente vai ver isso. Então, aceitar Jesus é uma coisa e viver a transformação é outra. Eu costumo dizer que aceitar Jesus é você dizer sim para Ele. Você viveu a transformação em Cristo, é você ter um encontro com Ele, provar, é você ser igual ao Tomé, provei. Agora pode vir a morte, pode vir o que for, eu não vou negar. Por que você não vai negar, Tomé? Porque eu provei. Não é mais experiência do outro, é a minha experiência, eu provei. Por isso que você precisa provar. Por que eu preciso provar, Beca? Porque se a dificuldade chegar na sua casa, um dia vai chegar, é capaz que você não aguente e saia fora. Agora, se você provou Cristo,
Pode vir a dificuldade, pode vir a luta. Se você está firme na rocha, a palavra diz o que, Leandro? Quem está firme na rocha, permanece. Glória a Deus. Amém? Amém. Então é isso. Aprendemos que o agente transformador é ambos. Tanto Jesus, que é o que mais quer, e você que tem que aceitar e se colocar nesse processo de transformação. Segundo ponto que fez Paulo entender a mente de Cristo. Ele aprendeu a revelação. Ele teve essa revelação. Não foi na multidão. Foi no silêncio. Anota aí. Você tem a revelação de Deus no silêncio. Aí se você voltar a sua mente para o passado, no Antigo Testamento, você vai entender que quando os caras queriam ter uma visão clara sobre Cristo, eles iam para um lugar que tinha um montão de gente. Você lembra esse lugar que Jesus foi, que ficou 40 dias lá? Tinha um montão de gente. Que lugar é esse? Por trás, né? Vocês estão certo, né? Jesus foi para o deserto. Então, qual é a didática do deserto? A didática do deserto é você silenciar as outras vozes e só captar a voz do propósito. Coisa linda, hein? Meu Deus. Jesus passou por isso. Paulo também passou por isso que Paulo, depois que saiu do deserto, ele voltou chapadão, conheceu Jesus e as pessoas viram e falaram, esse cara que voltou é diferente do cara que foi. Ele foi, era conhecido aos pés de Gamaliel, sabia, manjava muita coisa de Torá, de Bíblia, manjava, mas não sabia nada de Cristo. Meu Deus. E qual foi a faculdade de Paulo? Deserto, sozinho, talvez expulsando muitas coisas da mente dele. Se você vencer você, meu irmão, você já venceu o maior gigante, que você é a maior pedra de tropeço na sua vida é você. Meu Deus. Se você olhar no espelho e falar, só não te mato porque é suicídio. Mas que dá uma vontade de fazer isso. Mas se você trocar uma ideia federal, você fala, você não vai destruir minha vida mais. Vamos parar de ser negligente. E eu gravei isso, mas eu vou liberar para vocês aqui. Eu entendi que a procrastinação nasceu em um lugar. Um dia, o Satanás chamou a capetada toda e falou, vamos criar uma estratégia para parar os crentes. Aí veio um demônio e falou, vamos levantar o nome do crente, falar que ele é isso, falar que ele é aquilo, e aí a gente engana ele, Satanás. Não dá, porque a palavra de Deus diz que Jesus era humilde, então tem muito crente vivendo na humildade. Não, vamos bater no crente, vamos fazer ele sofrer tanto, mas ele vai sofrer tanto que ele vai negar essa vida. Aí o Satanás falou, não, a gente já fez isso lá no Egito, a gente bateu no povo 400 anos, mas o povo conheceu, cresceu, quanto mais nós batia, mais o povo crescia. Aí veio outro demônio e falou, já sei, não vamos impedir ele de ir para a igreja, não vamos impedir ele de dar glória a Deus, não vamos impedir ele de adorar, mas toda vez que isso chegar na mente dele, para ele ir, vamos sussurrar assim para eles, hoje, não, vai amanhã. Aí quando o amanhã chegar, a gente vê e sussurra de novo, vai hoje não, você está cansado, vai amanhã. E quando o amanhã chegar, a gente sempre lança para ele a esperança do amanhã, que nunca vai chegar. Você lembrou de uma palavra aí? Procrastinação. Foi uma cultura criada no inferno para atrapalhar a vida de muito crente. Crente que fica procrastinando o seu desenvolvimento, o seu envolvimento com Deus. Hoje não, amanhã eu faço. Aquele curso não, amanhã eu faço. Aquela matéria não, amanhã eu faço. Não vou ler a Bíblia não, amanhã eu estou cansado. Procrastinação, uma cultura do inferno que veio para pegar na sua vida. Agora, se você quebra isso, como que eu quebro a procrastinação? Perseverança, disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é você entender que você precisa fazer mesmo não querendo. Eu saio 3 horas da manhã, tá um frio, irmão, que até a alma fica tremendo. Eu sempre vejo um casal correndo, eu falo, hoje aquele casal não vai estar correndo. Eu passo 3h30 da manhã, né, irmão? Aquele casal está lá correndo. Meu Deus. Eles estão correndo porque sentem emoção? Não. Por quê? Disciplina. Pode estar caindo chuva, faca ou sei lá o que. Eles vão estar lá correndo porque são disciplinados. Voltando para a aula aqui, só foi para te ensinar esse ponto, pegar o gancho do Marquinhos para vocês. Embala aí. Então Paulo recebeu a revelação no silêncio. Foi para o deserto para captar a voz do propósito, porque o propósito fala. Se eu fosse você, eu notava isso. O propósito fala. Talvez o propósito está querendo pegar a sua atenção desde o dia que você nasceu, você não está ouvindo. Você está igual o mar, está fazendo um monte de coisa, mas não está ouvindo a coisa mais importante, que é Jesus. E Maria, ai meu Deus, ouviu, parou tudo que estava fazendo e só admirou.
Aí Marta veio, Senhor, não te importa. Jesus falou, Marta. Ela escolheu a melhor? E a melhor parte é o propósito. Jesus viveu o propósito, Cristo é propósito e você também tem um propósito para viver. João, nos ajuda aí, Gálatas capítulo 1, verso de número 11 ao 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 até o 12. Olha só o que Paulo viveu. Verso 11, é isso. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Meu Deus, passa. Meu Deus. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Como Jesus revelou para ele? Deserto. Como? Captando a voz do propósito. E aí, meu irmão, se eu fosse você olhar para a pessoa do seu lado e falar, vamos para o deserto é hoje. Vamos captar a voz de Jesus hoje. Então, o que Paulo fez no deserto? Se você anotava aí, ele captou, ouviu e se propôs a viver o propósito. Pode repetir? Captou o propósito, ouviu o propósito e se propôs a viver o propósito. Jesus, glória a Deus. Não tem como você ouvir algo que você não captou. Não tem como você se propôs a viver se isso não está claro para você. Pode continuar ou você quer que eu repita? Captou, ouviu e se propôs a viver o propósito. Aí, vamos só recapitular aqui. Como Paulo entendeu a mente de Cristo? Primeiro, ele teve um encontro transformador, Jesus agiu e Paulo aceitou. E o novo de Jesus com o novo de Paulo se combinou e ambos viveram coisas novas. É assim que funciona comigo, com você também. Segunda fase é a fase da revelação, no silêncio, no deserto. Você silenciar as outras vozes e ouvir apenas a voz do propósito, aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus conta com você para fazer, aquilo que Deus confiou para você fazer. Você precisa ouvir isso, aperfeiçoar isso e fazer isso com excelência. A excelência é o ponto de partida. É igual o irmão Marcos falou aqui, é você pegar, se estudar, se adaptar com tudo e ensinar. Meu Deus. E o que é isso? É eu valorizar o chamado que ele me deu. Ele confiou algo para mim. Eu estou investindo, é igual a palavra dos talentos. Deu um para o outro enterrou. O outro multiplicou. Então precisamos entender essas verdades que a palavra de Deus nos ensina. Tá, onde Paulo teve essa revelação? Agora no capítulo, verso de número 15 até o 18. Desse mesmo capítulo aí, João. Versículo 15 agora. Todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Porque o propósito de Paulo. Paulo ia pregar para os não-judeus e Pedro ia pregar para os judeus. Imediatamente eu não perdi, imediatamente, depois que ele descobriu qual era o propósito, por isso que eu falei, captar, ele captou, o que ele fez? Imediatamente, não pedi orientação a pessoa alguma, pode passar, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco, pode passar, passando 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Meu Deus. Percebe isso, irmão? É nas entrelinhas. Talvez se você passar direto aqui igual o Papa Lébra, você não entende nada. Agora, quando você lê, fazendo perguntas, esse lê para você dar a aula passada. Qual é a melhor maneira, Becã, de estudar a palavra? É perguntando. Agora, se você perguntar muito, vai ter dia que você vai ficar uns 3 dias sem dormir, porque a palavra vai deixar você meio doido. Meu Deus. Então, Paulo captou, Paulo ouviu e Paulo se propôs a viver. Não adianta captar. Não adianta ouvir. Se você não se propor a viver isso que Deus tem para você. Tá, o terceiro ponto está lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e o 2. Pode colocar no telão. Eu queria que alguém lesse aí para nós, em voz alta. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, um texto bem conhecido. Olha aí, fica ali para nós aí. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Verso 2. E não vos amoldeis aos sistemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo viveu metanoia. O que é metanoia? É mudança de comportamento, é mudança de direção. Ele diz, irmão, quando você captar a mente de Cristo, ele, em outras palavras que traduzindo para você, ele está falando assim, ó, a minha vida mudou depois que eu entendi isso. Depois que eu entendi isso, Jesus estragou a minha vida. Por que, Paulo, Jesus estragou a sua vida? Aí ele vai nos responder, aí ele vai responder aqui, no verso 2 mesmo. Ele vai responder, eu sou inconformado. Eu não me conformo mais com o mesmo. Eu quero sempre coisa nova. Paulo, mas como você consegue viver coisa nova? Aí ele fala, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa. Então, se você for pegar e estudar a cronologia de Paulo, você vai ver que ele vai entendendo coisa. No começo ele pensa que ele é grande, aí no meio da vida dele ele fica falando que ele é um dos mais baixos do apóstolo, aí lá no final da vida dele, lá em Timóteo, ele já fala, eu sou um dos maiores pecadores. Meu Deus, é forte demais. Mas nos aproximando, menor nós ficamos, né? Meu Deus, aí não pegou na veia ali. Quanto mais você aproxima de Cristo, mais você enxerga quem você é, enxerga quem Ele é. Quem somos? Pecador. Quem Ele é? Ele é santo. Então, para mim, santidade, quanto uma pessoa mais santa é, mais gente boa ela é. E entende a graça, né, Betão? É. Eu acredito que quanto mais ela conhece o amor de Deus, pelo que você acaba de dizer sobre o apóstolo Paulo, ele entende, né, a graça, ele entende que todos nós somos dependentes dessa graça, e quando nós vivemos ao contrário, aí a gente começa a ter uma vida de acusação contra o outro, então quer dizer que a gente está distante do propósito de Deus. Igual os mestres que queriam matar Jesus, estavam distantes. Eles estavam muito na letra, mas não estavam na essência. E aí na aula passada a gente aprendeu isso. E Jesus falou para ele, vocês estudam sobre a palavra, examinar a escritura porque ela testifica de mim e julgar se tem nela a vida eterna. Você estuda a palavra e a palavra fala que tem vida, mas ela está falando de mim e vocês não estão me reconhecendo. Meu Deus. Meu Deus, e isso pode acontecer com nós, por isso que temos que colocar o nosso pezinho no chão e andar na moralzinha, irmão. Igual a irmã Andresa falou, né? Igual no braço do boi. Pisar devagarzinho, mas pisar firme. Meu Deus. Sabendo do que ele está confiando. Bom, então Paulo entendeu isso e viveu metanoia. Agora, essa metanoia que Paulo viveu não foi uma vez só. A gente tem um entendimento errado. Pensa que transformação aqui uma vez só. Não, é contínua. Tem momento que você vê, tem atitude que você faz hoje, que daqui a 2 anos não vai fazer sentido você ter ela mais. Você precisa mudar. O que é isso? Você vai estar se renovando. E se você se renova, você vive coisa nova com Cristo. Por isso que até a nossa fé precisa ser nova. Para quê? Para viver coisas novas. Tem gente que está tendo fé velha e quer viver coisa nova. Irmão, a conta não fecha. Você precisa ter fé nova. Para quê? Para viver coisas novas. É igual pegar caminho novo, te leva a lugares. Nossa. Agora, se você pega a mesma avenida que vai sair no mesmo lugar, irmão. Não pensa querer ver, não quero ver prédio lindo, bonito, não vai ver. Você precisa pegar uma estrada para ir para outro lugar para ver coisa nova. A didática de Deus é assim. Então, Paulo viveu isso. Então, recapitulando. Como Paulo entendeu a mente de Cristo? Primeiro, ele teve um encontro transformador. Segundo, ele teve a revelação no silêncio. Isso aqui é um ponto interessante. Silenciar as outras vozes e ouvir somente a voz de Deus. Paulo captou, ouviu e se propôs a viver quando estava nessa segunda fase, que é a fase da revelação, no silêncio. Terceiro, ele viveu a metanoia, ou seja, é a prática. Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, só vai fazer sentido se eu... Meu Deus, obrigado, se eu praticar. É assim que você mensura todo o conhecimento que tem. Caso contrário, você vai ser apenas alguém informado. Ouvinte. E não transformado. E a ideia do propósito não é essa, é transformação e não informação. Amém? Amém. Quando você vive transformação, você está glorificando o nome de Deus, tá? Então, o que Paulo entendeu? A transformação acontece na mente. A transformação não é única, ela é contínua. E a transformação, ela começa, ela se inicia e ela termina aqui e continua na eternidade através de Cristo. Por isso que lá em Gálatas, capítulo 20,
capítulo 2, verso de número 20, olha só o que Paulo diz, depois que ele viveu tudo isso daqui. Gálatas 2, verso de número 20 agora. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. E essa nova vida que agora vivo, no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé. Olha só a fé aqui para ver coisas novas. No Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então você entende tudo aquilo que Cristo fez. Quando você capta a mente de Cristo, a mão de Cristo não é mais vantajosa para você. Meu Deus. Deixa eu repetir aqui para você pegar. Quando você capta a mente de Cristo, você não vai mais para o culto atrás de bênção. Você vai para o culto atrás de propósito. Deus, o que eu posso fazer para o seu nome ser glorificado aqui? Meu Deus. Deus, qual situação eu preciso me submeter para o Senhor ganhar, o teu reino ganhar? No trabalho, será que eu tenho que passar humilhação para o seu nome crescer e eu sofrer como uma ovelha calada? Sim. É isso que eu tenho que fazer? Isso é entender a mente de Cristo. Não a mão que só faz milagre. Senhor, quando eu ver o meu milagre, a minha bênção, e só você. O crente sabe de cor todos os versículos que diz sobre promessa. Mas de morrer, não. De sacrificar, não. De renovar a mente em Cristo, não. Estão me entendendo, irmão? Você precisa entender que cristologia é profundidade, é entender, é se apaixonar por Cristo e você volta de lá transformado. Você vive igual Moisés. Senhor, eu não quero a sua bênção não me satisfaz mais. Tá, Moisés, você quer o quê? Eu quero você. Ah, mas ninguém vai dar seu jeito, você é Deus, eu quero te ver. Você entende isso, meu irmão? É assim que você temos que viver. Moisés, vamos imaginar assim, não sei se eu posso falar isso, o Marcos talvez me corrige, viu, pastor? Talvez Paulo é o Moisés do Antigo Testamento, que está vivendo coisas extraordinárias, que não se limitou a viver mesmice. Precisamos ir, talvez, eu e você. Pode ser os novos Paulo e Moisés por aí. Olha só que moral Deus está te dando. Então para, irmão, de ficar na fila de um monte de gente que só quer a bênção, hein? Lá em João, capítulo 2, verso 5, acho que diz que uma grande multidão seguia Jesus por causa dos milagres, Só por causa dos milagres que ele fazia. Depois que Jesus falou, vamos morrer, aí o montão saiu fora em Jesus. Aí não, aí não dá para andar com você não, pô. Falar de morte aí não vira não. Então, ó, Paulo entendeu tudo isso. Paulo viveu a transformação em Cristo. Então, a grandeza de Cristo. Agora, João, coloca para nós aí em Efésios, capítulo de número 1. Gente, quando você for ler o livro de Efésios, eu aconselho você a fazer isso, é um livro pequeno, mas esse livro aqui, na minha concepção, é a mente de Cristo. Paulo captou a mente de Cristo e o livro de Efésios é ele explicando como que é a mente de Cristo. Então, se você for ler o livro de Efésios com essa lupa, qual lupa? A mente de Cristo. Lembra que na hora passada eu ensinei que o que é o propósito? O propósito é entender o porquê das coisas. Então, quando você lê esse livro de Efésios, entendendo, já entende o propósito dele. A mente de Cristo. Quando você entende o propósito de algo, a sua compreensão fica melhor. Você aprendeu isso na aula passada. Efésios, capítulo de número 1, pode colocar no verso de número 9. Olha só o que Paulo está dizendo. Isso no capítulo 1, irmão. A chapação já começa no capítulo 1. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Olha o propósito aqui. Você vê que não é coisa minha, irmão. Quem entende cristologia entende propósito. Que ele estabeleceu em Cristo. Pode passar. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude do tempo. Pode passar, João. Nele, perceba essa palavra nele, vai aparecer aí várias vezes. Fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que criou absolutamente tudo, de acordo com o seu propósito. Olha, mas isso não é coincidência não, isso é princípio. Princípio. De acordo com o propósito da sua própria vontade, pode passar. Com o objetivo de que nós, o que primeiro esperávamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, o que Paulo está falando aqui em outras palavras? Você precisa
conhecer a Cristo, entender o propósito de Cristo. Quando você entende quem Cristo é, Cristo revela para você quem é. É aquilo que João foi Pedro. Pedro viveu quando ele perguntou, quem o povo diz que eu sou? E Pedro falou, a galera não sabe, porque a galera era a multidão. E multidão quer o quê? Só milagres. Então a galera não sabia. Quem? Ah, fala que você é Elias, fala que você é isso. Tá, mas você que está perto, está andando comigo, que é meu discípulo. O que eu sou para você? Aí a perna de Pedro travou. Aí veio o agente Espírito Santo e revelou. Aí ele falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, ato contínuo, Jesus responde, Pedro, como o céu te revelou isso, eu também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Meu Deus. Só depois que Pedro teve uma revelação de quem Cristo é, Cristo revelou para ele quem ele era, ou seja, qual era o propósito dele. Então, você quer entender qual é o seu propósito? Olha só, você precisa conhecer quem Cristo é. Tá bem, como que eu faço isso? Você tem que viver a revelação de Cristo individual. Cristo se revela de forma diferente para muitas pessoas. Existe a revelação dele total e a revelação individual. Ah, e como eu tenho minha revelação individual? É o seu relacionamento. Qual o nível de intimidade que você tem com ele? Vai dizer qual é a profundidade. Talvez se você bater o seu dedo mediu aqui, você vai ver se você ama tanto Cristo assim ou se você vai sair chutando o primeiro cachorro que você vê aí na rua. Então você precisa provar. Provai e veja que o Senhor é bom. Então, de forma detalhada, o verso de número 9 diz, o presente de Deus para a humanidade é Cristo. Deus escolheu dar um presente para a humanidade. Qual presente é esse? Cristo. E o que Cristo é? Propósito. Coisa linda, Jesus. Entendeu? Quando você pensar em Cristo, pense em propósito. Por isso que as pessoas chegam a Jesus. Os gregos vieram. Os gregos naquela época eram os caras mais estudados, Marquinhos, de Harvard. Ô Jesus, dá uma palhinha lá para os gregos lá. Os caras estão vindo aí. Jesus, não. Tem que ir para tal lugar, porque é o meu propósito ir para lá. Mas Jesus, dá uma palhinha para os caras para mostrar que aqui também em Israel tem os negócios da hora. Não, eu tenho que ir para lá. Propósito. Por isso, não queira morrer velho. Queira morrer depois de você cumprir o seu propósito aqui. Verso de número 10. Cristo é o que dá sentido à nossa caminhada. Se você não tem Cristo, irmão, a sua caminhada não vai ter sentido, a sua caminhada não vai ser alegre, a sua caminhada não vai ter brilho. Por quê? Porque o brilho principal de tudo isso, de toda a história, de todo o cosmos, você não conseguiu enxergar ainda. Você precisa ver Cristo. É fácil encontrar Cristo desde Gênesis, até Apocalipse está falando sobre ele. É só você estudar com essa lupa que você vai encontrar. Ou seja, não está tão difícil assim de você achar ele. Verso de número 11 diz, em Cristo você é escolhido. Em Cristo você é escolhido para fazer parte daquilo que Cristo começou. Cristo começou uma obra, subiu para o céu e deixou você para continuar essa obra que Ele começou, que Ele iniciou, que Ele inaugurou. Cristo faz com que a sua vida seja um louvor para Deus. Quando você vive Cristo, você vive a sua vida para adorar e glorificar a Deus. Cristo é união com Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Olha só que coisa tremenda, coisa maravilhosa isso daqui. Agora, vou fazer com você, depois eu vou passando. Escolhe qualquer livro que Paulo escolheu, qualquer um. Qualquer livro que Paulo escolheu na sua mente. Pensa aí. Vai ensinar algo para você aqui sobre identidade e propósito. Olha lá, irmão Leandro. Papai, eu ainda arrumo um pouco de água aí, irmão. Posso falar? Pode falar. Efésios, tá. João, coloque Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Vamos lá, outra pessoa, escolhe aí. Algum livro, Davi, você, algum livro de Paulo? Gálatas, João, coloca Gálatas capítulo 1, versículo 1 também. Paulo, já está no Gálatas? Tá. Paulo, apóstolo de? Paulo, apóstolo, tá, vamos entender isso aqui. Nos próximos aqui, perceba um padrão. Thalita, Filipenses 1, verso 1. Ó, Paulo e Timóteo, servo de Cristo. Pastor Willis, escolhe um aí, você também. 1 Coríntios. 1 Coríntios, verso 1.
Vamos lá, João. Só pra eu falar isso. Paulo, convocado para ser apóstolo. Olha só, você entende que não veio o título primeiro, veio o nome dele? Entende isso? O que é mais importante, o título ou o nome? Porque o nome é o seu caráter. O título é a função que ele te deu. Por isso que Paulo já começa falando, eu, Paulo. E depois ele vem com o título dele. Do mesmo jeito, o nome é Jesus, caráter, Cristo, função, ofício. Paulo aprendeu isso de quem? De Cristo, irmão. E eu e você temos que aprender isso com quem? Com Cristo. E se você não conseguir viver com Cristo, pelo menos vamos ouvir Paulo, que aprendeu dele e meteu o louco e falou, seja meu imitador como eu sou. Eu imagino os discípulos falando, aí Paulo, você está... Pô, você viu o Sermão do Monte? Você viu ele andando sobre as águas? Você viu se transfigurando? Então, Paulo, você não tem essa moral toda não. Mas sabe o que é mais impressionante? Os caras respeitavam Paulo. Porque os caras falaram que esse cara viveu no deserto. Pedro até fala, ó, é difícil ouvir algumas coisas que Paulo fala, hein? É difícil entender um pouco ele. Respeita Paulo, um dia até chamou a atenção de Pedro, que ele estava tendo um comportamento ali não conveniente. Paulo chamou ele e repreendeu ele na frente dos outros. E Pedro ouviu. O homem de Deus é assim, irmão. Reconhece aquilo que está. Se alguém te chama a atenção, você para e ouve, porque ambos estão crescendo para o reino de Deus. Então, até Paulo, o cara que entendeu a mente de Cristo, entendeu isso, que você precisa ter o seu caráter limpo e você precisa viver o seu propósito. Então, o seu caráter não pode sobressair a sua missão, ou seja, você não pode querer colocar o seu título na frente do seu caráter. Porque o seu caráter diz mais sobre você do que o seu título. Você está entendendo? Paulo viveu isso porque aprendeu de Cristo. Então, a oração que esse Paulo fez, por entender a mente de Cristo, ele fez uma oração. E essa oração eu queria ler com vocês, Efésios capítulo 1, João, verso 17. Vamos ler até o verso de número 23. Para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu espírito de sabedoria, de revelação e no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma naquela que há de vir. Meu Deus, isso aqui é poderoso demais. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e concedeu à igreja, meu Deus, olha que forte, olha nós entrando aqui, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Meu Deus, o que é isso? É Cristo. Depois que Paulo entendeu isso, Paulo falou, eu não posso ficar com isso para mim. Por isso que ele fala, ó profundidade, Paulo, mas Jesus é tudo isso mesmo? Ele fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem é que pode explicar? Ele é muito grande, só tem um único jeito de você entender isso. E qual é, Paulo? É você viver. Vai viver com Cristo, irmão. Para de tentar explicar ele. Vai, abre o seu coração para ele entrar em você, morra primeiro para ele ressuscitar, para ele ganhar forma em você, para que você venha viver com ele, para que você venha entender e você venha se apaixonar. O único jeito de se apaixonar é olhando, é enxergando, é estando perto dele. Quanto mais perto dele você fica, mais se apaixona. E mais você sabe que você é mau. E você entende o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Mas aí você ora, você clama a Deus e ele fala que a graça dele é suficiente. Eu entendo que todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos um ponto que vai nos perseguir até o último suspiro da nossa vida. A gente vai ter que lutar com isso. Até o final da vida.
Talvez isso é o que mantém a gente vivo, né, Marquinhos? Talvez é isso, vai ter que lutar por isso. Talvez eu conheço pessoas que a briga dele é com dinheiro, você não pode dar dinheiro para ele, senão ele desvia. Eu conheço outro que a briga dele é com caráter, com mentira. Então a pessoa tem que enxergar isso. Identificou isso, irmão? Vai tratar isso. Vai tratar essas coisas. Luta contra essas coisas. Não é feio isso. Feio é você viver como se isso não houvesse. Isso é autossabotagem. Você está enganando a você mesmo. Agora, quando você entende, identifica, trata e luta contra isso, vai ter um momento que essas coisas vão estar mais fortes a sua carne, mas aí você ora. Aí Deus fala, a minha graça te basta. E tudo que você precisa ouvir, que você vai entender que Deus está com você, Deus está caminhando com você. Agora, ponto bem interessante aqui que a gente não falou e é bom falar, que quem captou essa essência do propósito não foi os discípulos, com muita profundidade, mas foi Paulo. Você percebe que os discípulos, ele demorou para reconhecer Cristo. Quem reconheceu primeiro foi Pedro, que teve uma revelação. Tu és o Cristo. E quando ele descobriu, Jesus falou, não fala para a galera que eu sou o Cristo ainda, porque não é chegada a minha hora. E o outro cara que descobriu, irmão, meu Deus, isso aqui é forte. E eu acho que você tem que dar uma glória a Deus. Era um cara que nem enxergava. Meu Deus. Glória a Deus. Ele reconheceu Jesus. Ele ficou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, e nem vi, irmão. Meu Deus, você tem que entender, irmão, que se você não tem fé, você não tem nada, irmão. Sabe por que ele clamou? Porque ele tinha fé. E a fé dele falava para ele, Bartimeu, clamo, que um dia essa sua fé vai fazer você enxergar, cara. Meu Deus. Glória a Deus. E ele clamou. E as pessoas, olha só a fase da fé de Bartimeu. Olha, nós entramos em Bartimeu. Já viram pregação. Bartimeu passou por algumas fases, que eu até falo que a fase é fasal. Eu aprendi isso da fase de Bartimeu. A fase de clamar, a fase de suportar e a fase de ser oprimido pela fé que você tem. Porque ele teve fé e clamou. E as pessoas falam, para de gritar que ele não vai te ouvir. Ele parou de gritar? Não. Continuou gritando, até que veio a outra equipe que falou, ó, tem de bom ânimo, porque ele está te chamando. Então, em qual fase da fé você está, meu irmão? Você está parando quando as pessoas falam, pô, não dá para você não. Acho que não dá para você comprar essa casa, não dá para você comprar esse carro, não dá para você se mudar para esse outro lugar, porque não dá, não é o tempo ainda. Será que você está ouvindo essas pessoas ou você está clamando? Se você continuar clamando, você vai ouvir o segundo grupo que vai falar, tem de bom ânimo. Ele quem? Aqui você está clamando. Está te chamando, vai lá. A palavra fala que Bartimeu deixou a sua capa, foi. Glória a Deus. Jesus colocou, o que quer que eu te faça? O que o Senhor me faça voltar a ver? Ele viu, ele entendeu que a fé de Bartimeu falava com ele. Bartimeu, lembra que eu falava para você? Que um dia você ia voltar a enxergar, cara? E ele enxergou. Aí Jesus falou, ó, não fala para ninguém que eu sou o Cristo não. E é no céu. Meu Deus. Então tem esses pontos. A multiforma e a multissabedoria de Deus, ela é tremenda. Você pode receber a revelação de Deus no deserto, como você pode receber a revelação de Deus pelo Espírito, como você pode receber a revelação de Deus tendo fé. Deus age em tudo, como Paulo diz, em tudo, em qualquer circunstância. Olha aqui, irmão, está aqui, irmão, ó. Satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Se você tiver qualquer circunstância e clamar a Ele, Ele vai vir e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Bom, agora eu vou abrir para perguntas e respostas. E aí a gente tem uns 10 minutos aqui. Parece que o pessoal vai ensaiar. E aí Já? Oi? Já? Quer continuar? Foi rápido, hein? Foi muito bom. Vamos lá. Quer que continue um pouco? Tá, vamos lá então. Algumas aulas passadas também, eu falei que Paulo, se você for pegar todos os escritos de Paulo e comparar com os escritos dos discípulos, Paulo parece que entendeu mais coisa. Sim ou não? Pergunta, ele viveu com Jesus? Não, E por que entendeu? ele ficou no silêncio para entender o propósito dele através da revelação. Isso é um ponto, mas não é tudo. Porque a palavra diz que antes de Paulo se converter, ele tinha aprendido coisas aos pés de Gamaliel. Então, ou seja, Paulo era um cara estudado. Sim. Então o estudo faz parte para você entender coisas mais rápido.
Então eu não quero substituir isso tudo aqui. Talvez os discípulos não entenderam porque talvez não tinham muito recurso de estudo para entender as coisas. Por isso que Pedro fala, pô, esse cara fala coisas aí que não dá para entender não. Olha a carta que ele escreve lá para Coríntios falando do amor. Coisa linda, irmão. Coisa ali que o cara, acho que ele foi no céu e viu o anjo falando e falou, vou fazer um copyright aqui para falar na terra. Por quê? Porque ele estudou. Tem um negócio científico falando por aí que fala que quando uma mente é aberta, jamais ela volta para o seu estado original. É como um elástico. Quando você estica sua mente com informação, praticando, sua mente se abre. Então você vai captando as coisas mais rápido, vai guardando as coisas mais rápido e vai entendendo as coisas mais rápido. Por isso que o mundo hoje é dividido entre quem lê e quem não lê. E um crente que não conhece Bíblia é um crente que está sem GPS. O ZT está vindo aí e vai te enganar, irmão. Está perdido. Então você tem que tomar cuidado, tem que conhecer a palavra de Deus para não ser enganado por essas coisas que estão vindo aí. Então olha só que ponto interessante para a gente aprender de Paulo. Paulo conheceu mais de Cristo porque teve fome e teve paixão. Sim. Sim. Mas ele também teve estudo, teve ferramentas. Por isso que ele sistematizou o cristianismo. Por isso que ele sistematizou Cristo, ensinando Cristo de forma que as pessoas leu e entendeu toda a sistemática que ele fez, mesmo não andando. Por isso que ele bateu no peito e falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que ele foi lá no berço da sabedoria, da filosofia, e viu uma estátua lá ao Deus desconhecido e olhou para todo mundo, eu vim pregar sobre esse Deus desconhecido, que ninguém de você conhece, mas eu conheço. E começou a pregar, começou a ensinar sobre isso. O que é isso? Ele tinha conhecimento das palavras? Tinha, mas ele também provou algo. Então, o que eu entendo com isso? Que a revelação e o preparo andam junto, como vejo no outro. Ah, eu vivo só por revelação. Toma cuidado. Ah, eu vivo só pelo conhecimento. Toma cuidado. Os dois têm que andar junto. A sua revelação tem que estar de igualdade com a palavra, e a sua palavra tem que estar de igualdade com a sua revelação. Você tem que caminhar nesse sentido. É como se fosse uma perna e como se fosse outra. É como se fosse um passarinho que tem uma asa e tem outra. Um passarinho consegue voar com a asa só? Não. Então, do mesmo jeito. Para eu e você fluir, precisamos crescer na graça e no conhecimento. Na palavra, irmão. Estão entendendo? Então, Paulo viveu tudo isso, se apaixonou com Cristo, e uma dica que eu deixo para vocês. Quer se apaixonar também? Comece lendo o livro de Efésios. Comece lendo o livro de Efésios que você vai se apaixonar. E se você quer ver anjos, irmãos, aí você vai ler Colossenses. Mas só depois de ler Efésios. Primeiro. Ler Efésios, que Colossenses é algo lindo, é algo maravilhoso. Então, Paulo teve todo esse entendimento porque ele teve interesse. Ele colocou seu coração à disposição para viver isso. Agora, Paulo, com tudo isso que viveu, você acredita que Paulo errou em algum momento da sua vida? Sim? Vocês estão meio balançados. Sim ou não? Sim. Todo mundo Errou. está sujeito a errar. Todos nós, por mais que você tenha uma revelação grande, que ele mesmo fala, pela grandeza da revelação que me foi revelada, eu não sei se foi em corpo, se foi em espírito ali, ele não fala que ele não falar, talvez que foi ele ou não, mas ele fala dessa revelação aí. Tem alguns teólogos que falam que esse espinho na carne que Paulo tinha, foi que Deus permitiu que o diabo ficasse ali afrontando ele, para ele não se engrandecer por essa revelação do céu que ele teve. Que lá em Coríntios ele fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou na mente no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu fui e vi coisa, conheço alguém no corpo do Espírito que viu coisa inefável, ou seja, que não é permitido falar. Aí dá a entender tudo isso. Então, por mais que o seu ministério, em termos de revelação de Deus, seja grande, coloque o seu pé no chão, porque esse mesmo Paulo falou, cuidado, que aquele que está de pé, o próximo passo não é voar não. O próximo passo é cair, quebrar o dente, quebrar tudo. Então toma cuidado, anda com o seu pé no chão. Na nossa senhora, igual a irmã Vanessa falou, igual o boi, um passinho de cada vez mais, um passinho firme no Senhor, dando esse passo firme. Porque eu entendo que Paulo errou em algum momento. Teve uma etapa lá em Coríntios, olha só que coisa boa, deixa eu trazer vocês aqui para dentro aqui dessa conversa. A igreja de Coríntios foi a igreja conhecida como que tinha mais dom, sim ou não? Mas depois a partida era a igreja mais problemática. Então, se a gente não olhar para o problema, mas olhar para a solução, pode ser que a gente pode encontrar alguma coisa.
eu lendo a história da igreja de Coríntios e entendendo tudo aquilo que Paulo escreveu, eu glorifico a Deus por você ver aquelas tretas lá, irmão. Porque se não tivesse, talvez eu não ia aprender algumas coisas aqui. Aplicando para nós agora. Então tem algumas tretas que acontecem na nossa vida que tem um aprendizado profundo para aprender. A questão é, você está olhando para onde? Tem um livro de um cara de Israel, foi o cara que criou o Waze. O nome do livro dele, eu estou até para comprar, toda vez que eu penso em comprar eu esqueço, mas agora eu não vou comprar. O nome do livro se chama Apaixone-se pelo Problema. Foi através disso que ele fez o Waze, né, irmão? É uma metodologia, porque quando você se apaixona pelo problema, você vê a solução. Crente, hoje os crentes estão colecionando o problema e não resolvendo, Marquinhos. O crente tem o Espírito Santo, sim ou não? O crente tem. Aqui Paulo falou que ele ora pedindo que recebemos a revelação do Espírito, que vem abrir nossos olhos para a gente aprender. Ou seja, se formos pegar para pensar, o crente tinha que ser alguém que tinha que viver a vida no mais alto nível, pela revelação que tem, pelo conhecimento que tem, pelo Espírito Santo que vem ainda para nos revelar. Pergunto, por que não vemos tudo isso? Procrastinação. Não entendi. Procrastinação? Também faz parte da estratégia do inimigo. Por isso que para quebrar a estratégia do inimigo é renovando a tem coisa que não vai fazer sentido você fazer por muito tempo. Um ponto interessante do propósito, já que vocês pediram para liberar, ainda bem que o meu chefe não está aqui hoje, que ele não gosta que eu libero muito não. O que é propósito? O propósito eu entendo ele em fases, ou em ciclos. Todo o propósito, vamos imaginar que é um ciclo. E dentro desse círculo grande tem um ciclo que se encerra e se inicia outro. Então vai ter um momento que Deus vai fazer, por exemplo, vou usar eu como exemplo, teve um momento que Deus me pegou através do louvor. Eu vim e comecei a tocar. Fiquei um tempo aqui. Depois saí do louvor para viver outras coisas. Então com Deus funciona assim. Deus não te chama para ficar fazendo a mesma coisa pro resto da vida. Porque senão você fica no modo automático. Então Deus te chama, faz você deixar isso. Por isso que teve uma fase da minha vida, acho que a Thalita vai até lembrar, que eu ouvia muita música da Thalita Garcia dizendo, é tudo para ti. Eu não tenho nada para mim, é tudo para ti. Eu estava numa fase que eu não queria nada, irmão. Se Deus me pedisse, para de pregar de ensinar, eu parava, não tinha problema nenhum. Para de tocar, eu parava, não tinha problema nenhum. Por quê? Porque eu queria iniciar um novo ciclo de Deus. Então tem muito crente que Deus dá para ele algo e ele fica pensando que aquele algo é o que Deus tem para a vida dele até o final da vida, e não é. Deus está pedindo, o seu tempo aí de fazer isso já deu. Eu quero que você encerre esse ciclo e inicie outro. Aí o crente não vai. Aí para entender melhor isso, na história de Noé, pensa, Noé ficou 100 anos para construir a arca, sim ou não? Vai ficar quantos dias? 40 dias, 40 dias. 40 dias na arca. Aí Deus pega e fala para ele, sai fora daí. Pensa o cara falando aí, Deus. Aí, eu fiquei 100 anos para construir, Deus. Pessoa todo dia no meu ouvido falando, Noé, você tá doido, pô, não chove não. Naquela época não chovia, a água ficava embaixo da terra. Você tá doido, pô. Não chove não, porque você está fazendo aí 100 anos, todo mundo vivendo aqui, casando, vivendo, vendo as coisas, e você aí quebrando árvore, pô, para, vai viver sua vida. E ele lá, sol quente, ele batendo nas árvores, para quando ele entrou na arca, ficou 40 dias, eu falo, sai fora daí, vai para a terra. Um dos caras que eu quero conversar quando eu chegar no céu é esse cara. O Noé. Cara, que negócio é esse de ter? Como você teve essa habilidade de ser tão desprendido das coisas? Não é verdade, irmão? A gente demora para conquistar algo, conquista. E nós colocamos o nosso apego nisso. Aí Paulo escreve, acho que em Atos, que ele fala que acontece o naufrágio da fé. O naufrágio da fé acontece quando a sua fé está alicerçada na coisa que Deus te deu e não nele. Aí quando Deus pega essa coisa, a sua fé vai junto com isso. Meu Deus, você naufraga na fé. Aí Deus quer que você tenha fé para viver coisa nova, mas você acaba no fundo do mar. Aí não é profundidade não, irmão, é suicídio. Você tem que soltar essas coisas para viver coisas maiores com Deus. Então Paulo errou em algum momento da vida dele, errou. Lá na igreja de Coríntios ele falou que tinha um cara fazendo coisa errada, aí ele falou, pega esse cara e entrega ele pro diabo. Mas lá no finalzinho da vida dele, ele já começa a ser mais
compassivo, já começa a ser mais amoroso. Aí ele escreve uma carta para Timóteo. Aí essa carta é muito maravilhosa. Se eu não me engano, João, é 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. E eu encerro com ele. E a gente já para pergunta e resposta, o conselho de Paulo. Ó, deixa eu contextualizar aqui. É um conselho de alguém velho e experiente, dando um conselho para um jovem pastor. Pense nisso. Paulo, velho, experiente, dando um conselho para um jovem pastor. E qual é o conselho que ele dá? Olha só, vamos examinar detalhadamente isso daqui. Olha como ele começa. Tem cuidado de ti. Primeiro conselho. Timóteo, cuida de você. Pergunta, talvez Paulo em algum momento deixou de cuidar dele na caminhada? Sim, acho que sim. Pra Sim, ele ter porque falado ele isso. viveu muito para querer formar Cristo no outro. Ele até fala, Demas me abandonou, eu estou sofrendo muito com isso. Olha só, primeiro conselho, Timóteo, cuide de você, cara. Faz isso, tenha amor pela sua vida. Cuide de você. Você é o responsável por cuidar de você. Não é o outro, não é terceiro, não é ninguém. Não. Você cuida de você. Tenha cuidado de ti mesmo. E do teu ensino. Meu Deus, meu irmão. Isso aqui é muito poderoso. É como o pastor pregou. O diabo quer roubar a sua fé. Quem tem que guardar a sua fé é você, irmão. Não é o seu líder. Não é o seu pastor. Se o inimigo está na tua cara te atacando, é você que tem que levantar e brigar com ele, irmão. Um dia eu fui fazer uma visita numa irmã que me chamou. Ela falou, vem cá, eu não gosto nem de entrar no quarto do meu filho, que é pesado lá. Aí eu entrei lá e realmente estava pesado. O filho dela estava com uns negócios de querer se suicidar. Ela chamou para fazer um culto lá e eu peguei, eu fiquei meio bravo com essa irmã, irmão. Falei, eu vou pegar essa irmã de canto ali. Chamei ela, falei, irmã, faz favor, você está indo no culto lá direto, ouvindo palavras de Deus, ouvindo aqui, e você deixa o inimigo vir na sua casa, ficar se andando com seu filho. Você está fazendo o que na igreja? Ah, você vai deixar o inimigo vir dentro da sua casa, entrar no quarto do seu filho, você fala que nem entra lá porque tem uma energia. Você está na igreja ouvindo o quê? Ouvindo palavra, você tem que praticar essa palavra, irmão. Coloca um louvor alto nesse quarto aí, vai, expulsa isso daí, você tem poder. A palavra te garante que Deus te deu autoridade para fazer isso. Não, mas eu tenho medo, mas vai com medo mesmo, usa fé. Meu Deus. Ela não gostou muito não, irmão. Mas depois de umas 2 semanas, me ligou, obrigado, eu fiz isso, foi difícil, mas deu certo. Agora eu entro no quarto do meu filho, até limpo lá, até o cachorrinho está entrando agora. O que é isso? É praticar aquilo que ouviu. Não adianta você estar aqui aprendendo, mas chega lá, uma oportunidade para você praticar, para mensurar isso aqui, você não pratica. Então de nada faz sentido você estar aprendendo. Amém? Amém. Do teu ensino. Aqui tem um ponto aqui que para mim é um dos mais importantes. Do seu ensino e persevera. Irmão, não é fácil. O Marquinhos sabe disso, né? Perseverar, irmão. Às vezes você não está vendo nada acontecer, mas tem que perseverar. Nesses deveres, pois, agindo assim, conduta, salvará tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Então, resumindo tudo, Paulo falou, Timóteo, quer cuidar de alguém? Paulo quer, primeiro, cuida de você. Por que Paulo tem que cuidar de mim? Porque você cuidando de você, você vai cuidar do outro. O outro vai ver que você está cuidando bem de você e vai almejar o que você tem. Porque ele vai ver o zelo que você tem pela sua vida, o zelo que você tem pela sua vida espiritual, pela sua vida emocional, pela sua vida espiritual. Hoje em dia a gente não vê mais as pessoas falando sobre saúde emocional, gente. E está na Bíblia isso, Elias mesmo passou por uma fase assim. Tem pessoas que falam que depressão é coisa do diabo, do inferno. Não é coisa do ser humano mesmo, tem que tratar. Tem que passar por tratamento. Tem que tratar para você ter a sua mente e caminhar nessas vertentes. Que a palavra Jesus mesmo passou por um momento assim. Chamou os discípulos, cara, fica comigo aqui, vem lá, que eu não estou bem. Eu conheço muitos líderes religiosos que não tem coragem de fazer isso não, Marquinhos. Chamar os mesmos para falar, pô, não estou bem não. Ou por que você não faz isso? Pô, né, se eu fazer isso, eu vou passar que eu sou fraco, eu sou frouxo para isso, eu tenho que passar que eu sou super-herói, eu Thor. Você para com isso. Se você falar da sua fraqueza, você vai se conectar, porque eles passam por isso também. Não, não deu tempo na playlist, então tá bom, vai bater na cabeça aí. Jesus falou, olha comigo, vai pensa a cabeça dos discípulos. Pô, o cara multiplicou pães e peixe, andou por sobre as águas, se transfigurou. Aí esse cara é o pecador, só se ver coisa ruim. Eu vou orar para esse cara aqui?
Você consegue entender por que a humanidade de Cristo se conecta conosco? Porque eu e você somos o que? Humano. Então precisávamos de alguém que é humano para se conectar, porque senão iríamos ficar muito longe, distante dele. Um ser humano querendo se relacionar com Deus. Por isso que ele é um Deus que veio habitar o ser humano, para se conectar com esse humano. Estão entendendo até aqui? Aí ele escreve: fazendo assim, você vai salvar tanto a sua vida quanto a todos que te derem ouvido. Esse conselho eu prego para a minha vida. Vem cá, o que você faz? Cuide de mim. E fazendo assim, os outros que me vê, está vendo que eu estou cuidando de mim e acaba cuidando deles também. O maior cuidado que você tem com o outro não é você falando, é você mostrando, praticando o que você aprendeu. O pastor até fala isso: pô, Becancei sempre ensinou algumas coisas e praticou, e hoje tem as coisas que você ensinou. Eu ensinava, mas não tinha nada não, mas acreditei, pratiquei e hoje tenho. Por que tenho? Porque acreditei, porque apliquei. As pessoas que me ouviam e não acreditavam, tá vendo aí, agora está tentando correr atrás. Eu já cheguei no culto, até falei, o pastor vai lembrar, falei: Deus, você está me abençoando demais, cara, dá uma segurada aí, porque eu estou muito abençoado, dá uma segurada. Eu falei: Deus, eu vou abençoar o outro. Aí Deus falou para mim, por incrível que pareça, não é para abençoar o outro. Então por quê? Ele falou: a forma que você abençoa o outro não é dando, é ensinando como ser abençoado. Meu Deus, agora eu vou dar uma glória a Deus com você, glória a ti, Jesus. Porque quando você dá algo para o outro, ele não valoriza. Agora, quando você ensina ele a ter isso, aí ele vai valorizar, porque ele vai entender o processo. O mais importante do milagre não é o milagre em si, mas é o processo que você passa até receber esse milagre. Amém? Então vamos ficando por aqui, vamos deixar para a próxima aula, a nossa última aula, a gente vai falar mais um pouco de como viver isso. Tá, Beca, você falou sobre a mente de Cristo, mas como eu vou viver isso? Você falou do propósito, agora eu quero saber o como, na prática, como fazer isso, como me apaixonar, como conhecer mais de Cristo. Então eu espero você na próxima terça, se até lá Jesus não voltar, estaremos aqui de novo. Tem alguma pergunta aí? Não quero atrasar o pessoal do ensaio, não. Alguma pergunta referente a isso? Pode fazer aí. Hoje tem um pastor aqui, seu Marquinhos, para me ajudar. Tem 12 minutos ainda aí de pergunta, gente. Cadê o Marquinhos? Está escondido aí, Marquinhos. Bom, eu tenho um slide que eu criei, eu mando para vocês lá depois, para vocês pegar a referência e estar estudando um pouquinho sobre isso daí. Vamos lá, até agora uma pergunta? Vamos orar então? Amém? Vamos orar. Vou dar um conselho para os irmãos, né? Que eu vejo muito isso. Muitos dos irmãos entendem o propósito de Deus para a sua vida, o chamado, a vocação, mas são muito poucos que investem. Meu Deus. Investem nesse propósito. Por exemplo, você tem um propósito de ensinar, certo? A gente é colegas até de dom ministerial. Mas tanto eu como você, que eu sei que você faz isso, você investe nesse propósito. Você compra livro, você estuda, você faz um curso, né? Você sempre está numa constância de aperfeiçoamento. E o que eu vejo em muitos dos irmãos é a falta disso, de investir. Muitas das vezes, eu tenho uma promessa, vou dar um exemplo aqui, de ser pastor. Ele senta. Um dia vai acontecer, Deus falou que vai acontecer, mas e aí, meu irmão, desse tempo até acontecer, você tá fazendo o quê? Você se prepara. Vai ter situações, por exemplo, tá aí, as questões emocionais, como é que você vai tratar isso se alguém chegar para você: olha, eu tô querendo me matar? Então você precisa se preparar para essas situações e tantas outras coisas, né? Então a capacitação para aquele que almeja ser um pastor ou um líder, não estou falando questão de pastor, estou falando você que vai liderar um departamento, você precisa se preparar. Então, para você entender essas demandas que vai chegar até você. Então, e mesmo assim, entenda o que eu vou falar aqui, não vai ser suficiente. Você vai ter que estar na dependência de Deus para poder estar atrás disso aí. Então, é o que o Becan está falando aqui, graça e conhecimento. Mas, por favor, irmão, Deus te deu um dom, não enterre. Não espere, não sente. Eu canso de ver muito irmão assim. Deus prometeu, ele está aqui, ó. Ele cruza os braços e fica.
Para isso acontecer depende da tua ação também. A predisposição. A né? predisposição. Isso é para a vida, né? E não somente na área espiritual, ministerial, mas eu acredito que isso aponta para todas as áreas da vida. Para tudo. Se você está em um trabalho, se você almeja algo, você precisa se projetar, né, para isso. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo escreveu que é interessante. Ele fala para uma igreja, uma determinada igreja, que aquela igreja não estava pronta para receber o que ele tinha para entregar para aquela igreja, né? E quando ele escreve de novo, né, ele fala: vocês ainda não estão prontos. E aí o que acontece? É uma coisa que mexeu no meu coração quando estava tendo a aula aqui. Deus falou no meu coração: nós estamos vivendo uma geração que quer viver coisas grandes no raso. Então às vezes você quer falar para a pessoa assim: você tem que ir para cima, você tem que sonhar, você tem que se projetar. E a pessoa ela quer construir um navio, sendo que ela não para estudar como vai fazer isso. Ela não sabe nem por onde vai. E às vezes corremos esse risco de almejarmos coisas grandes e não estar fazendo nem o básico que tem que fazer. Então às vezes quando a pessoa está no propósito, ela já está na caminhada, ela já recebe de Deus coisas grandes, tem coisa que até para ela falar, para quem não está nesse nível, ela não compreende. Existe uma falta de... Às vezes eu já vi pessoa falando assim, a pessoa tem a vida toda fora do contexto cristão, e a pessoa fala: não, eu quero ser eu vou ser o pastor dessa igreja do jeito que eu estou. E a vida dela está toda fora dos ensinamentos bíblicos, e ela não se projeta para isso. Então eu entendo que tem que ter esse desejo de buscar, tem que ter o propósito queimando no coração, e tem que ter muita coragem, e tem que ter perseverança, porque é um combo. Quando você fala de ser algo na presença de Deus, só para finalizar minha fala aqui, quando você fala de ser algo na presença de Deus, ou fazer algo, ou Deus colocou no seu coração algum desejo para fazer algo, você precisa estar disposto a ser perseverante, a renunciar e morrer para você mesmo. Porque a obra de Deus nunca vai ser status, nunca vai ser tapinha nas costas e nunca vai ser presente para você. A obra de Deus é ovelha no meio de lobo, é coisa que você tem que soltar na tua vida, seus desejos, suas paixões, para entender que foi o que o apóstolo Paulo assim o fez, né? Mas que bom que tivemos essa aula aqui nessa noite, né? É isso, mano. Então, você é responsável por melhorar o seu ministério. A oportunidade que Deus dá, Deus faz a parte dele, você não vai fazer a sua. A sua cabe você a fazer. Se você se deparar um dia com o impossível, Deus vem e faz. A palavra diz que eu estava lendo, mas não entendeu. Um dia você vai passar por isso, como eu já passei, você passou aqui. Ele não entendeu, ele parou? Não, continuou. Deus viu, mandou o Espírito Santo tocar Filipe. Filipe foi até lá onde ele estava e perguntou: você entende que ele, como? Se não tem quem? Filipe entrou no carro, ensinou para ele, aquele cara entendeu. Eu ensinei para vocês na aula passada. Informação é você ter ali um conhecimento, e entendimento é você misturar esse conhecimento e sabedoria, você saber aplicar esse conhecimento que você tem na hora certa. Ele entendeu, mensurou, viu a água, para a carroça. Por quê? Porque eu quero descer, eu quero ir mais. Felipe não forçou, ele entendeu, ele estava lendo, ele tinha informação que você só não tinha entendido a informação que tinha. Depois que ele entendeu, ele falou: eu quero isso. Parou, ele se batizou e ele foi lá para o retiro lá por causa disso. Então, o que essa história nos ensina? Se você tiver vontade, Deus vai colocar as pessoas para te ajudar a caminhar. Como colocou aqui o irmão Marcos com esse projeto aqui, vocês que estão querendo aprender, Deus sempre vai colocar. Irmão Marcos, desista, continua nessa caminhada, às vezes é difícil. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém botar a mão aqui? Não? Amém? Então vamos orar aqui, pastor? Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Que alegria. Nossa, quando eu estou participando da aula aqui, meu coração, não sei como é que fica o coração de vocês quando eu fico ouvindo as coisas de Deus. O meu fica ardendo, fica fervendo, e eu gosto muito de aprender com vocês. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Rodrigo Cancan, nosso professor também, nossos evangelistas, né? Que Deus continue usando a vida deles. Saiba que as sementes que vocês estão lançando, ela vai prosperar. Ela não está sendo em vão.
né? É o que o irmão Rodrigo falou. Jesus, ele precisou só de 12 para mudar o mundo, né? Para mudar tudo. Então, às vezes uma pessoa aqui no nosso meio, eu creio que vai ter mais, mas se uma pessoa entender o propósito de Deus, já é grande, é coisa grande. Oremos agradecendo a Deus. Pai, nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos porque tudo que está acontecendo aqui é para a tua honra, é para a tua glória, é para o teu louvor. Eu quero te pedir que o Senhor continue fortalecendo a vida de cada aluno, Senhor, que está se aplicando em aprender mais do Senhor. Eu creio que dentro do coração deles, Senhor, dentro da alma, da mente, está trabalhando uma semente poderosa que irá frutificar, aleluia, no tempo adequado. Se nós permanecermos firmes, Senhor, quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dos professores, quero te pedir que o Senhor abençoe a vida, Senhor, dos pastores dessa igreja, dos obreiros, dos líderes, dos membros dessa igreja. Ó meu Pai, visita aqueles que estão enfermos, Senhor, visita a mãe da irmã Vanessa, Senhor, que está naquela situação delicada no hospital, Senhor, visita também o Henrique, filho da irmã Elisa, que também passou por uma cirurgia recente. Meu Deus, continue abençoando o teu povo, Senhor, leva o teu povo na tua paz, dê um restante de semana abençoado, que eles possam, Senhor, te buscar durante essa semana, ser cheios do Espírito Santo, e se houver uma ferramenta preparada do maligno, uma armadilha, seja desfeita, em nome do Senhor Jesus. Nós saímos daqui alegres, Senhor, porque o Senhor está conosco. Leva o teu povo em paz, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus aí, irmão.